Bom dia, gente. Vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Aqui estão os dados para o dólar, tá bom? E uma visão rápida aqui do meu pré-mercado. Primeiro, gente, 8h30 da manhã, dei uma olhada que a cesta de moedas DX estava levemente negativa, tá bom? A cesta toda. Já as moedas principais tinham uma queda ali de 0,13. É uma queda não muito forte, né? Mas mostra um pouquinho de fraqueza para o dólar. Emergentes, levemente positivo e título americano também mais positivo. Então, nesse cenário, né, que eu vejo moedas mais fortes para um lado, emergentes para o outro, tudo, eu tenho uma visão de um cenário mais misto, né, e uma leve queda, ou seja, aquelas quedas assim com dificuldade para a abertura ali do dólar, tá bom? Então, aqui embaixo, gente, eu coloquei também uma tabelinha, né, que é a reunião do Copom, que vai definir a taxa Selic, né? Então, tem os dias certos, né, que saem, geralmente são 2 dias de reunião. E aí, isso também pode dar uma mexida lá no mini índice, pode também impactar, dependendo um pouco, chacoalhar um pouco o dólar, mas por essa questão que sai a decisão de taxa de juros, né? Então, a próxima reunião que a gente vai ter agora é 30 e 31 de julho, tá bom? Então, quando sai a data para definir a Selic, vai ser no dia 31. Então, é bom deixar isso sempre à vista para a gente não esquecer, tá bom? Dei uma olhada na agenda do presidente, tá? Depois eu comento aqui do lado. Cenário, né, para o calendário econômico aqui. Tem bastante notícia, já dei uma olhada. Feriado importante, né? Eu classifiquei como lá na China, né? Então a bolsa ali de Hong Kong também tem o nome de Hang Seng, né? Ela vai estar fechada no dia de hoje. Então, como a China também tem essa questão de ser a fábrica do mundo, a gente dá uma olhada para acompanhar com mais atenção commodities, minério de ferro por causa desse feriado, tá? Lá na China. Então a gente tem também, dei uma olhada nos balanços, li o relatório do Lattes e as minhas configurações do Profit e também o meu cálculo. Então olha só, gente, questões de notícias na parte da manhã. A agenda do Lula, né? Então tem uma entrevista, né, na Rádio Princesa, em Feira de Santana, e também a gente tem uma cerimônia, meio-dia, tá vendo? A entrevista é 9h55, meio-dia tem essa cerimônia de anúncios de investimentos aqui, ó. Também, né, dependendo do que fala, pode dar uma chacoalhada no Ibovespa, dar uma mexida dependendo de como for no real, dependendo do que ele possa vir a falar lá, tá? Então é bom ficar de olho por onde o Lula vai passando, né? Aí tem essa parte aqui, gente, olha só. Ações da China avançam com a aceleração da atividade industrial. Então saiu os dados, né, lá da China e acabou dando uma avançada. Então se a gente olhar o panorama lá do Lattes na parte da manhã, China estava mais positiva, tá? Então também tem isso. O que mais que eu olhei aqui? O que me chamou a atenção é que o dólar hoje, na parte da manhã toda, ele estava muito fraco frente ao euro, né? Então, como o euro é a moeda, né, mais importante dentro do DX, que ela tem mais de 50% de, de aquisição ali dentro da cesta, né? Então, o euro é muito forte. Então, eu quis entender o porquê que esse euro estava tão positivo. Então, tem essas informações aqui, olha, que o euro sobe, né? Em meio a resultados eleitorais franceses. E tem outra notícia aqui também, tudo na manhã, tá, gente? Essas notícias. Olha só, euro, né, aprecia com resultado das eleições francesas, né? Iene sob pressão. Então, o euro acabou sendo pressionado por causa dessa corrida eleitoral ali, né? Então, ó, tá vendo aqui, ó? O euro registrou hoje uma subida após uma ronda inicial das eleições legislativas francesas, né? Que viram o partido de extrema-direita. Então, começou ali. Dependendo do que foi falado lá na reunião, nessa questão mais política, deu essa pressionada no euro. Então, olha que interessante. Se eu quero operar o dólar, eu preciso pelo menos entender um pouco o que acontece também na Europa, né? Então, aqui, essa tabelinha aqui é do Profit, né? Na parte da manhã, estava, tá vendo? O euro estava 0,12%, só que em cada. Hoje foi até meio confuso, gente. Em cada tabela mostrava um valor, tá? Na do Lattes mostrava um, no Invest mostrava outro, no Profit mostrava outro e no TradingView mostrava outro, por incrível que pareça. Só que todos estavam positivos. De qualquer forma, eu penso o quê? Um euro para cima é um dólar mais para baixo. Então, isso ajudou, tá, a confirmar essa possível queda na abertura do mercado. Então, vamos lá para a gente entender o que eu fiz. Deixa eu só abrir aqui. Olha só, fiz 2 vendas no dólar. Essa questão, gente, de fazer 2 vendas foi mais pela movimentação que estava uma defesa muito grande. Vocês viram que no meu panorama eu identifiquei um cenário misto, né? Pode ser neutro, pode ser misto, tanto faz. O que isso significa? É um mercado que ele pode sim começar a enganar para compra, engana para venda, engana para compra, engana a venda.
Esses cenários são bem chatos, para ser sincera, porque ele fica te dando muitos pontos de entrada e às vezes você não consegue carregar o trade, porque ele não te dá muita posição devido à entrada dos players ali, né? Então você consegue ver as barras movimentando muito rápido e isso é ruim, dependendo de onde você coloca o seu stop, né? Então, a minha primeira venda foi aqui. Eu fui mudando os tempos, tá, gente? Dava uma olhada no 5, dava uma olhadinha nos 10 minutos, só para ver como é que tava ali a movimentação, alinhamento de médias, para ver como que eu poderia me posicionar melhor. De qualquer forma, foi mais chato mesmo. Então, fiz uma venda aqui. Veja que ele enrola bastante, eu deixo esse monte de pavio, faço a minha proteção, que eu falei, eu prefiro me proteger e qualquer coisa entrar de novo. Tá vendo? Saí aqui. Beleza, esperei mais um pouquinho, vejo que essa parte aqui, olha, o mercado fica um pouquinho lateral, dá uma leve lateralizada, pode ser um tipo de correção também. E depois ele volta a descer. Então, faço uma nova venda, deixo um stop aqui para cima, mais ou menos uns 7 pontos, tá, gente, de dólar. 7 pontinhos aqui em cima, ele corrige e desce. A minha ideia principal era uma venda aqui em cima por causa do ajuste, né, para levar até perto aqui da possível mínima. Então, vejam que quando o preço chega aqui, ó, deixa esse último candle vermelhinho aqui, eu já fui apertando o trade, ele voltou e me tirou. Então, eu tinha realmente a visão estava correta, né? Era uma queda com dificuldade, mas para abertura seria uma possível queda. Então, eu consegui pegar aqui de acordo com o movimento, mas toda vez que a gente vê esse monte de pavio aqui, ó, por isso que eu vou até mostrar para vocês, esse monte de pavio aqui, tá vendo, ó? Isso mostra muita briga, muita defesa, tá vendo? Em várias pontas tem esse monte de pavio, não é uma descida limpa, né, com correções mais saudáveis. Então, quando a gente olha aqui na ferramenta, no VAP, né, que é o Volume at Price, a gente sempre vai ver esses movimentos aqui, tá vendo? Ó, essas barras mais esticadas. Isso daqui já mostra defesas, então foi um comecinho aqui de dia bem chatinho, né? E aí tinha DI para baixo, tudo certo, né? Então eu confiei no movimento, tá, gente? Se a gente for dar uma olhada agora, deixa eu só procurar aqui. Aqui, ó. Se a gente for dar uma olhadinha aqui agora, esse é o contexto, né? Se a gente for fazer uma interpretação, se fosse para olhar o momento de agora, a gente consegue ver, vejam bem, um DI mais para cima, tá bom? A gente tá vendo aqui um VIX mais negativo, a gente vê títulos mais para cima. Reparem que o DX é o que eu falei para vocês, ó, metade para cima, metade para baixo. Isso aqui é um cenário misto, emergentes um pouquinho mais positivo, nada também muito forte, mas está um pouco mais positivo. Então, a gente dá uma visão geral em todas as moedas, né? Olha, que eu deixo de referência ali, reparem, umas para cima, outras para baixo, é aquilo que eu falei para vocês, tem um cenário mais misto, né? E aí, se a gente dá uma olhadinha aqui, em minério de ferro, petróleo, os petróleos aqui, né? E commodities, tá vendo? Ó, cada um mais para um lado, então a gente tem um minério um pouco mais positivo, vejam que a China estava mais um pouco pressionada aqui, ó, para cima, tá vendo? Esse quadradinho aqui é a China, e esse aqui que tá o dia 28 é o feriado que eu falei para vocês. Então, reparem que tá um cenário um pouco indefinido, né? Então tem que tomar cuidado. Então isso daqui ele vai ficar chamando para compra e venda o tempo todo e às vezes você não vai conseguir se posicionar, tá? Então eu fui jogando no 5, olhei nos 2, olhei em vários tempos assim para ver se conseguia encontrar melhores entradas, mas tá um cenário mais travado um pouco, tá vendo? Ó, já tá devolvendo de novo. E o índice, deixa eu dar uma olhadinha só por cima, entregou essa vendinha aqui, né? Também não sei se estaria um contexto mais adequado. Mas reparem também que subiu com um pouco de dificuldade, né? Fazendo alguns pullbacks aqui. Mas ainda acho que o dólar deixou um pouco mais de pavio, né? Aqui ainda poderia mostrar uma possível exaustão, né? Com esses candles pequenininhos, uma volta. Pode ser um retorno à média também, retorno ao ajuste, pode ser, né? Mas é isso. De qualquer forma, gente, o relatório ficou então só esses 2 trades no dia de hoje. Tá bom, né? Para começar o mês, chega, já tá confuso. Essa semana também vai ter feriado aí nos Estados Unidos, vamos tomar cuidado, né? E tem bastante notícia também. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.